Todos os livros da Bíblia, Juízes e até chegar a Apocalipse, todos os personagens de cada livro desse, eles se basearam nos 5 primeiros livros da Bíblia. Então é muito bom. Deus é muito demais, ele trabalha em simetria. Ele faz cada correspondência que ele faz. Dos 2 primeiros capítulos da Bíblia, primeiro capítulo, Gênesis, ele fala dos céus e da terra. Aí, capítulo 21 de Apocalipse, penúltimo capítulo, fala do novo céus e da nova terra. É checkmate. Você não tem saída. Aí, fala no segundo capítulo da Bíblia, da árvore da vida. Aí você chega em Apocalipse 22, encerrando a Bíblia, a árvore da vida, em Apocalipse 22. Então, por isso que eu lembrei para os homens, checkmate. Não tem como correr. Então, como nós já sabemos que a Bíblia realmente é verdadeira, que a palavra de Deus ela não contém a verdade, ela é a verdade, então estejamos firmes dentro das nossas casas, com as nossas famílias, não somente quando a gente chega aqui. É uma luta que eu estou tendo há anos. Estava mais uns 4 anos nessa luta para trazer essa consciência de que não basta sentar aqui e ler com seus filhos. Seus filhos querem ver vocês sentados em casa lendo a Bíblia. Toda a família precisa ver isso. Eu vou falar de família, você talvez não diga ela quer falar de família, para lembrar disso, né? Eu quis falar e quero falar sempre de família para lembrar sobre isso. Então já sabemos, vocês já conhecem, já sabem qual é o propósito que eu estou tendo aqui, não é? É isso aí, dizer para vocês que não tem saída, nós vamos falar de família, agora vamos procurar dentro da família aqui. Já. Digo, mas será possível alguém procurar aqui no púlpito? Meu Deus! Ninguém está sabendo. Hoje é 6, não é? Então achei. Sim. Então hoje nós temos uma série de mensagens que o bispo já falou, que começa hoje, desatando a família para viver no reino de Deus. Estão preparados? Amém. A família para viver no reino de Deus. Então já sabe, tem todas as informações da Bíblia, porque tem que ser assim. Bíblia. Tempo todo em casa. Quando chega aqui, pensa. Quando abre a Bíblia, os filhos estão sentados ao redor e já estão acostumados a ver o pai e a mãe sentados para fazer isso. E se os filhos vão para a salinha, eles vão, mas eles têm consciência do que os pais estão fazendo. Eles estão ouvindo a palavra de Deus. E eles vão lá também para a salinha para ouvir a palavra de Deus na linguagem adequada aos países. É Bíblia, o tempo todo. Então, está desatada a mesma família já? Em nome de Jesus, desatando família para viver no reino de Deus. Eu creio que já tem um tempinho que vocês estão sendo desatados. Amém. O tema é desatando o território familiar pelo poder da palavra de Deus. Amém. Me empolguei quando eu vi essa mensagem aqui. Vou começar pelo semelhante. E quando eu comecei há anos atrás, né? Nós já começamos por aqui. Nesse caso aqui, é para reforçar o que eu já falo sempre, não é? Essa mensagem está reforçando tudo que eu sempre falo. Então, pronto. Desatando o território familiar pelo poder da palavra de Deus. Obrigada, meu Deus, porque você está confirmando o que eu tenho feito há mais de 20 anos atrás, nesse lugar, nesse ministério. Sabemos que o reino de Deus é a parte mais importante em nossas vidas, não é verdade? E certa vez perguntaram a Jesus sobre o reino de Deus, ele disse que estava aqui dentro de nós. Onde é que está o reino? Dentro de nós. Porque Jesus veio, o Espírito Santo mora dentro de nós agora, não é? Não mora?
ao reino. Onde ele está, ao reino dele. O reino de Deus está em nós. Presta atenção em tudo que ele diz, porque tudo que o Espírito Santo diz é referente ao reino. Glória a Deus. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Amém. Antes da família da terra ser criada, havia caos. Havia caos, não é isso? Nós estamos voltando a Gênesis, que maravilha, gente, novamente. Então, quando ele diz, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Havia trevas, havia caos. Ele cabelo da família, Deus não ia deixar a família no meio de caos, né? Então ele ia formar a família, ia formar o primeiro homem, a primeira mulher, e ele prepara tudo. Primeiro ele diz: haja luz. Haja luz, eu vi luz, não foi o sol. A luz vem de Deus, onde ele está a luz, independente do sol. Você pode estar na maior escuridão, mas você já tem a luz de Deus, tem o Espírito Santo. Então pronto, tem luz em você. Tem luz em nós. Então, nossa família está bem sucedida, porque o Senhor Jesus deu a vida por nós, deu o seu Espírito. Então já há luz na minha vida, o reino de Deus já está em mim, já está em você. Então a família não está mais no caos, não está em caos. Mas o Senhor preparou tudo. Estava tudo sem forma, vazio, havia trevas, mas ele disse: haja luz, e houve luz. E depois, a luz simbolizava Jesus, que viria um dia, né? E aí Jesus chega e dá a verdadeira luz para nós, traz para dentro de nós o seu reino. E é luz, o reino de Deus é luz. Então Deus criou um lugar perfeito para a família habitar. E foi o Éden, esse jardim maravilhoso que o homem viveu. Infelizmente o pecado destruiu aquela felicidade. Mas Jesus já veio e trouxe de volta. Amém. Glória a Deus. É em Gênesis 2, de 8 a 15, que nós vemos. Em Gênesis 1, eu não li ainda, vou ler logo Gênesis 1, de 1 a 2, porque eu estou falando, não estou mostrando. Deixa eu mostrar tudo direitinho. Gênesis 1, de 1 a 2. No princípio, meu Deus do céu e da terra, eu já disse, mas vocês precisam ver isso aqui, visualizar melhor ainda, né? E a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, sobre as águas. Estão sentindo a presença? Amém. Para mim, a Bíblia já sinto a presença. Eu não preciso de emocionalismo para sentir a presença, só preciso de Bíblia. Se tem Bíblia, já tem a presença. Louvado seja Deus. Vamos ver agora, acompanhar as leituras aqui, são todas importantes. Gênesis 2, de 8 a 15. De 8 a 15. E plantou o Senhor Deus no jardim do Éden, no Éden. Essa região não existe de verdade, gente. Cada um diz que é, um diz que é. Espiritual, Mas ela não existe, viu? Os estudiosos, a ciência mostra, eu estava lendo um dia, esqueci qual é o lugar, que hoje tem outro nome, mas que foi o lugar do jardim do Éden. Na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Então havia esse lugar que hoje existe, com outro nome, e que ali ele plantou jardim para o homem. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden, tudo isso existe, viu? Está na terra, é a que faz parte da terra. O rio do Éden
para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se entre 4 braços. Eu aconselho os pais a ler essas coisas, verificar onde estão hoje, onde era o Éden, onde é o Éden hoje, os rios, tudo porque os nossos filhos não são mais os filhos do tempo da nossa bisavó, que você lia a Bíblia e eles se conformavam. Eles hoje estão sabendo muita coisa pela internet, eles sabem das ideias terríveis, eles sabem das ideias de charlatãs, eles sabem isso até pelo próprio colégio que é obrigatório, quando chega na faculdade principalmente. Então, se a gente não estiver sendo sábio, nós não estivermos sendo pais que, em vez de ficar somente no celular vendo, eu nem sei porquê, e procurar, porque tem tudo de bom no celular também. A gente só procura aquelas coisas que são muito supérfluas. Tem que procurar as coisas mais profundas, porque se o filho chega na adolescência e não tiver um pai sábio, uma mãe sábia que explique direitinho, primeiro coleguinha, materialista, evolucionista, vai tirar seu filho do criacionismo. Mas não vai porque vocês vão ser na terra. Estejam espertos. Nós não estamos mais no tempo da bisavó. Nós estamos num tempo onde nós temos filhos com celulares nas mãos. E eles sabem que o Peter Singer achou de dizer que uma partícula subatômica é Deus. É a partícula de Deus. E o Charles Darwin sabe, passou para os nossos filhos, desde muito tempo, desde 1859, passa com o seu livro Origem das Espécies, já passou a ideia de que nós íamos na merda, nós íamos no macaco. Então, nós não estamos naquele tempo da bisavó. Então, o pai tem que estudar, a mãe tem que estudar hoje. Ler Bíblia, ler Bíblia de uma maneira que eles fiquem conscientes que a Bíblia é como já disse. Deus escreveu com simetria. Ele sabe que tem uma correspondência. Começa do jeito que ele vai concordar quando chega no final. Vai reforçar quando chega no final. Então não tem erro. E nós temos que estudar desse jeito. Porque, infelizmente, chegando na faculdade, eles vão encontrar rapidinho. E tire tudo que nós ensinamos na cabeça, se não for com consciência, tudo direitinho, ensinado a palavra como é, tira da cabecinha deles e eles chegam e ficam dizendo, mãe, não quer saber mais de Bíblia não, viu? Já sei o que é isso. Sem invenção do homem. Então, vocês precisam disso. Nós estamos hoje falando de família, comecemos bem, não é? Comecemos com olhos abertos, a vida visão, espiritual. Ninguém se engane. O adolescente de hoje não é adolescente do meu tempo. E basta o homem ler a Bíblia, dizer que Jesus, que esse cordeiro que apresentava Jesus, que um dia Jesus esteve vinho, na mesma hora eu aceitei. Mas se eu tivesse minha cabeça cheia de materialismo, como hoje muitos estão, seria difícil. Uma criança de 7 anos já sabe sobre o terrorismo. Uma criança de 7 anos já sabe sobre o Charles Darwin. Por causa da internet. E o inimigo tem interesse que elas saiam, bota bem assim, chamando a atenção. E é para elas saberem que se a gente enche a cabeça de uma criança, a gente tem uma criança para sempre dentro daquilo que nós ensinamos. Ainda tem coisas que minha avó ensinou, minha avó falou para mim, que hoje eu estou colocando os pratos, eu me lembro que minha avó dizia os copos, separa os talheres, cada um seu lugar, ela não emburecava, não misturava na pia, panela, tudo separadinho. Botou isso na minha cabeça, se é certo ou errado, não sei. Eu sei que toda vez que eu vou para aquele prato, olha a pergunta da minha avó, está lá presente, dizendo para mim, não misture nada. Então, ponha na cabeça das crianças hoje, falando de família, as coisas mais preciosas que nós temos na família são nossos filhos, porque são a herança do Senhor. Então, é para todo mundo isso na vida. E eu parei onde? Falta mais 3 versículos. O primeiro chama-se Pison, que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro, tudo isso existe. O ouro dessa terra é bom, também se encontra lá o bitélio e a pedra de Ormônios. O segundo rio chama-se Dion e é o que circunda a terra de Cush. Tudo isso existe, essa terra de Cush existe, tudo existe. Não foi nada de alguma coisa só no ar. O nome do terceiro rio é Tigre, e o que corre pelo oriente da Síria, a Síria, e o quarto é o Eufrates.
cultivar e o guardar. Amém? Deus colocou o homem no jardim do Éden. Então preparou tudo, não tinha nada de causa mais. E hoje Jesus chegou na sua vida, entrou na sua vida, não tem mais caos. Famílias desatadas. É o que eu estou vendo aqui. Louvado seja Deus. Eu sei que nesses dias vai ter um período prolongado de estudo, desatando a família. E eu sei que nesses dias o que estava bom vai ficar daquele jeito que Jesus disse, fica muito bom. Quando ele fez tudo, como foi que ele disse no final, e viu Deus que tudo era muito bom. Nesses dias de estudo sobre desatar na família, o que estava bom vai ficar muito bom. Diga para sua irmã isso aí, vai ficar muito bom. Aleluia, eu creio. Louvado seja Deus. Nós temos Zacarias 8:23. Gostaria de colocar isso aí. Menina trabalha, entrou comigo. Que Deus te abençoe e renove suas forças. Glória para o Senhor. Zacarias 8:23. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão-se na orla da veste de um judeu e lhe dirão: iremos convosco porque temos ouvido que Deus está convosco. Zacarias está falando de um judeu chamado Jesus. Já está profetizando sobre isso, a vida de Jesus, a chegada de Jesus. Naqueles dias, ele já estava avisando que Jesus chegaria e seria assim, desse jeito, como ele escreveu. E não somente Zacarias, mas também Isaías. Isaías foi mais. Eu me esqueci o tempo, mas foi bem além. Muitos anos, me lembra aí, eu já falei isso, me esqueci. Ele já profetizava sobre todos os detalhes sobre esse judeu chamado Jesus. Profeta Isaías. Muito antes. Há 700 anos, né? Alguém já falei isso primeiro. 700 anos antes de Jesus chegar. É Bíblia, não adianta correr não, é checkmate. Deus falou da palavra. 700 anos você falar de um ser que vai nascer. 700 anos, detalhes. É Deus ou não é? Como é que pode? O André não é que tem que conhecer o dia com ela, acordar com ela, dormir com ela, o tempo todo com ela. Não tem para onde correr. É a nossa saída, aqui é Jesus. Amém. E as famílias desatadas, em nome de Jesus, já entenderam isso. Pronto, vamos passando. Nós temos também Mateus 19, 25 e 26. Vamos vendo os versículos da Bíblia, vamos comendo Bíblia. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? 26 também. Jesus, fitando neles os olhos, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Comendo Bíblia, respirando Bíblia. Certamente Ele pode fazer toda a transformação. É alguma coisa impossível para Deus. Então Ele vai fazer essa transformação. O que falta ser feito vai ser feito em cada família do Ministério Apostólico Internacional, Filho de Jerusalém. A começar de mim, não tem nenhum perfeito, mas o caminho que nós seguimos, que Jesus é o caminho da perfeição. Então nós somos rumo à perfeição. Nossas famílias vão tomar consciência de que é 24 horas no ar. Bíblia. Perfeição é isso, Bíblia. Louvado seja Deus. Então, vamos ver, continuando aqui. Quem é o sacerdote do lar? Agora, eu
para Deus, aleluia, que mais? Gosta de xadrez, gostava de xadrez, né? Não, vamos lá, agora é homem agora mesmo que vai se falar, não é? Quem é? Quer dizer, já estou entregando a resposta, né? Quem é o sacerdote do lar? E é com muito orgulho que ele diz, eu sou sacerdote, se soubesse a responsabilidade, ficava quietinho. Nem diziam assim. A pessoa, esse negócio de dizer que vai amar a esposa como Cristo amou a igreja e deu a vida por essa, sabe o que significa essa palavra? Mulher do jeito que é. Se eu bem me conheço, a gente é coisa boa. Bom, nós somos como servir do Senhor. Mas imagina que isso é brincadeira, não é? E esse homem, esse sacerdote, se orgulha tanto de ser sacerdote, se ele soubesse que Deus vai cobrar essa falta de amor, ele nem falava, meu Deus tem misericórdia de mim, meu Deus tem misericórdia de mim, nem dizia palavras, ficava só dizendo, meu Deus tem misericórdia de mim. Porque ele não é a maior responsabilidade do homem, e a mulher se queixa quando Deus diz que é para ser submissa. Se queixa não, mulher, ou inocência. Se queixa não, tu não sabe a responsabilidade dele. Se eles não cumprirem, o negócio dele com Deus não vai ser sério. Então, agradeça a Deus por ser submissa. É a coisa mais fácil. Porque você fica sem nenhum problema, você se mete e acabou. Agora, eles vão responder tudo que nos levaram a fazer que não seja de acordo com a vontade de Deus. E a gente não vai ter problema. Não vou obedecer ao homem. Se o homem é o seu marido, obedeça. Porque o negócio com ele é muito sério. Quem foi que Deus chamou? Lá no Éden, quando pecou. Disse assim, vem cá, Eva, onde estás? Foi assim? Onde estás, Eva? Ai, ai. Aí já quando ela fala da Eva, né? Mas Deus não chamou. Deus chamou quem mesmo? Adão. Deus chamou Adão. Então, casa sério, né? A Eva pega e Deus chama Adão. Porque desde o Éden eles começaram naquela preservada de não poder ficar identificado. Inventa sempre uma coisa. É um celular, é um computador, é futucar demais ficar ao lado da mulher. Amor, senta aqui no sofá comigo. E trabalheira, né? A não ser que os primeiros dias de casado, que aí é bom. Mas depois que passa isso de trabalheira, quando chega aos 77 então, hein? Quando chega na minha idade então, hein? Amor, senta aqui, meu Deus, tem que essa velha quer. O que essa velha quer? O que a velha quer? Sabe em Provérbios, capítulo 5. Capítulo de Provérbios, capítulo 5. E vai ver o que a velha quer, carinho. Velha quer carinho. Então, mas quando tá velha que quer mesmo, é coisa pior, você nem sabe. Eu nem sabia se me dissesse isso, eu tive preparado. Mas não me disse que era agora que eu também passando aqui em M20. Toda hora, vem cá, meu amor, vem. Meu Deus, o que eu sou dele? A gente quer carinho. Só que carinho para mim tem outro significado. Fica difícil por isso. Porque quando fala carinho, ele já pensa em outra coisa. Você vai com carinho, que ele seja ao lado, que ele abraça, que ouça a conversa. Que mulher gosta de conversar, que ouça a conversa. Mas o pensamento do homem, quando fala, senta aqui, meu amor. Está deitada, vai dormir. Amor. Já começou, meu Deus do céu. Ela está chamando que ela quer dormir na quinturinha, no homem está pensando que o homem está pensando. Mas ele só pensa. E por isso que fica difícil, não é? Que só quando eles estão realmente pensando, nem que eles querem pensar. Mas quando estão pensando,
todo tempo está escrito na Bíblia, em todo tempo atenção para a velhinha, em todo tempo atenção para a nova, para adulto, da idade que tiver. Você casa com a menininha todo tempo, quando chega na velhice todo tempo com ela, é assim que Deus quer. E se isso estiver bem, os filhos não têm trabalho, não dá para. Mas filho gosta de ver esse negócio. Filho gosta de ver o pai sentado no sofá com mãe. Gosta de ver pai na cozinha ajudando a mãe a lavar os pratos. Gosta de ver pai na cozinha pegando a vassoura. Não, amor, deixa que eu lavo, vai descansar um pouquinho. Filho gosta desse negócio. A gente quer cobrar. Se sempre assim, não vamos ter tanto problema com adolescentes. Porque já sabem que casamento é lindo demais. E eles vão ter paciência. Vão pedir a Deus força para vencer os hormônios. Porque eles vão ter um casamento lindo como é o do papai e da mamãe. Mas é lindo demais meu pai e minha mãe. E a Bíblia diz que é só dentro do casamento, vou esperar o casamento. Só dentro do casamento. Então eu vou esperar, vale a pena esperar, porque quando eu vejo papai e mamãe, vale a pena esperar. E aí ele vai tomar banho, eu comecei a tomar banho cantando louvores a Deus, aleluia, com as mãos para cima, louvor a Deus. Quando vem a coisa muito séria, quando eu tenho um chá de levar doce, não dá um chá de levar doce, como é que me dá um chá de levar doce? Estou falando para a família, né? E adolescente aqui? Se o adolescente vê mamãe e papai nessa coisa linda, eles vão querer esperar na santidade. Porque eles sabem que é na santidade que tudo isso fica legal. E aí deixa levar doce, é banho frio, é exercício. Mamãe vai estar tomando. Vamos caminhar um pouquinho, mamãe, vamos. Estou cheio de energia, estou cheio de energia. E ela vai, mamãe, papai, me incentivando. Gente, é tudo diferente. Creio que vou terminar esses estudos aqui, esses dias, o que estava bom vai ficar melhor. Amém. Vai melhor, em nome de Jesus. Adolescentes salvos, toda a família salva. Em nome do Senhor sendo exaltado e glorificado. Porque o homem tomando consciência de que o sacerdote tem grande responsabilidade diante de Deus, tudo mudará. Tudo vai ficar diferente. Eu vou dizer, eu só vou dizer, mas não estou copiando, não sei se estou copiando, eu não vou ficar lendo não, por causa do tempo. Mas grave essas, anota, se não anotar, depois você pega, está gravando, eu boto o vídeo lá no grupo para vocês verem. Efésios 5:25 são referências do que eu estou falando. Colossenses 3:19, 1 Pedro 3:7. Que o homem tem por obrigação de santificar a sua mulher. Efésios 5:25 a 27. Vou repetir. Efésios 5:25, Colossenses 3:19, 1 Pedro 3:7, Efésios 5:25 a 27. Outra coisa, não exigir da esposa e nem tampouco dos filhos aquilo que você não alcança, sacerdote. É somente para sacerdote, a mulher também. A gente pede coisa para os filhos que ela mesma não faz, a mãe dele não faz, mas ele decide faz. Qualquer líder tem que pedir o que faz. Quando pede o que faz, fica cheio de ousadia como ele. Eu só peço o que eu faço. Pode vigiar o que eu estou pedindo a vocês, porque eu vou fazer o que eu estou fazendo. E se alguma coisa não estiver fazendo, você vai me pegar e dizer, mas você não está fazendo isso, eu vou consertar. Porque líder tem que pedir, ordenar o que ele faz. Você sabe que quando eu criei quando eu estava sendo usada por Deus para criar meus filhos, eu usei esse método que eu ensino a vocês. Pelo líder sempre puxa para aquilo que é a visão que ele recebeu de Deus. Então, vocês receberam uma líder que tem uma visão de Deus, que ele criar filhos assim, sentar todos os dias, fazer culto doméstico, ensinar os seus filhos. Eu criei, Deus me usou para criar meus filhos. Então, a minha visão não poderia ser diferente. Porque foi essa visão que Deus me entregou e foi essa que eu cumpri. E
Louva, ora e minha palavra, isso se chama culto doméstico. Porque o líder passa a visão que tem, que recebeu de Deus e que praticou. Agora, se o líder recebeu a visão e não praticou, não pode fazer, não pode passar. Eu posso passar e ter os resultados da minha visão, que Deus me entregou. Alguém tem, você por acaso tem visto o que Deus tem feito através da vista como ela? A visão que Deus me entregou dá um resultado desse. Não é perfeita, não é um anjo da no asa, mas é uma mulher de Deus. Então, essa é a visão que eu tive. E o resultado da caçula. Se você vê a mais velha, já de outro nível, já dá aquela coisa assim com a Manuela, né? Mas ela na brisa, ela passa a palavra, os exemplos, os testemunhos, a Roseli. E os outros também. Até eles eu estou passando testemunho aqui, sentadinho de braço cruzado. Só Deus vai fazer isso, né? Sentadinho de braço cruzado, sabe o que é o resultado? Tudo doméstico. Assim que ele começou a tomar medicação, foi controlar o problema da saúde no emocional dele, ele voltou a se conscientizar do que ele aprendeu. O tempo que ele estava no trabalho, porque ele necessitava de uma medicação. E nem sempre Deus pega com a mão dele direto. Às vezes ele usa médicos, né? Sempre está usando médico para mostrar que ele também valoriza o médico. Mas, a partir do momento que ele tomou a medicação, Deus fez isso. Ele voltou a ter calma, não tanta calma como ele tem, mas ele já consegue fazer isso. Resultado do doméstico. Então, quem passa uma visão e recebeu de Deus, eu recebi de Deus, Deuteronômio 6, 4 a 9, e que está passando para a igreja, que o Senhor entregou, eu creio que o Senhor entregou vocês para mim e para o apóstolo Elias. Não foi o diabo que entregou vocês. Quem entregou cada ovelha desse ministério para nós foi o Senhor. E quando ele entregou é porque ele quer que eu passe a mesma visão. Porque além de ter uma visão que da parte dele, eu fui obediente e Deus já pode mostrar os resultados que está mostrando ele. A mesma coisa o apóstolo Elias, ele tem uma visão que é do que eu vejo meu marido fazendo desde que eu casei. Desde que eu casei, a primeira semana de casamento, ele saiu para ir cuidar de ovelhas. Eu fiquei parada. Irmão, saiu cuidando das ovelhas. Mas demorou muito. Fez a parte dele e voltou para mim cuidar da ovelhinha que estava lá com você. A ovelhinha especial. Mas ele deu um sinal de que desde o que ele recebeu, praticando. E hoje não é diferente, é o tempo todo, ninguém para. É evangelismo, é oração, é finanças, porque ninguém vai evangelizar sem ter boa situação. Como é que vai? Como é que vai para Mateus 25, de 31 a 46? 20 benditos do meu pai, porque quando eu estava com fome me deve comer. Como eu poderia levar comida para o Miguel Novo se eu não tivesse dinheiro? Como eu poderia gastar todos os dias Uber? Todos os dias o Uber que custa um pouquinho, porque é nosso irmão, não custa tanto como deveria ser, mas mesmo assim dá um total de R$1.000 por mês. Como eu poderia receber dinheiro? Como eu poderia levar alimento para eles? Dar gratificação onde vai? Tem que ter. É isso que eu gostaria de aprender. E passou, recebeu a visão e está passando. Tem que ter. Tem que ter dinheiro para fazer a obra. Deus sonda o coração de quem quer dinheiro para fazer a obra. Por isso que nunca faltou para ele. Porque sempre no coração dele é o dinheiro para fazer a obra. A primícia para fazer a obra. Dízimo que vier. Se vier de dízimo, alguma coisa para ele. Como chama? Gratificação. Ele tem direito, né? De dar gratificação. Se vem é para a obra. Ninguém vê esse carro em praia, minha gente. Quando vocês vêem esse carro em praia? Não tinha nenhum erro. Nós temos direito ao descanso, não temos? Mas a gente nem isso tem. Quando você vê que assim, de ano em ano, por muita luta que eu fico, pelo amor de Deus, a sua filhinha ali de magrela e na amarela, tá certo? Velha, magrela e amarela, pode. Aí tem que maçã. Aí vai. Então o tempo todo, se é carrão, ele quebra carrão para usar para obra. E não é possível esse tempo
coração tão maldoso assim de querer os dois velhinhos com o carro velho, puxando, empurrando. Vocês queriam assim? Não. Que maldade seria essa no coração de vocês? Vocês querem um carro bom, né? Glória a Deus, estou falando de família, eu sei da família. Que o Senhor abençoe a todos. Que vocês recebam à tarde, vamos seguir à tarde. Melhor do que agora que passei pelo momento, né? Falei alguma coisa que não está para falar. E que seja assim, tão abençoados que quando a gente vê o final desses estudos, a gente vai nós poderíamos olhar para os outros e dizer o que era bom, ficou bem. O que era bom, ficou bem. Se vocês acreditam nisso, dá um forte aplauso ao Senhor.